Eu tava quase começando a gravar quando essa safada aqui, ó, começou a miar desesperadamente. Vocês conseguem ouvir ela rodando? Começou a miar desesperadamente pra entrar aqui no escritório. Para entrar aqui no escritório. Ela não vai participar do vídeo, mas hoje nós vamos conversar sobre a criação de um conteúdo artesanal, tudo isso que se envolve, os problemas, como isso é feito, e porque não dá para fazer de qualquer jeito, sabe? Se ouvirem miados desesperados, não tem nenhum gato sendo maltratado. Tem uma gata que não pode entrar no escritório, enquanto o irmão dela está super tranquilo, deitado no sofá. O resto da casa inteira é para eles. Muita gente olha pro meu perfil e fala: caraca, é isso que eu quero. Eu quero ter um perfil com uma aparência orgânica, eu quero um perfil agradável, eu quero um perfil bonito, quero fotos da natureza, quero que tudo tenha uma aparência meio manual e, de certa forma, até artística. Mas, para que o perfil tenha essas características, a gente precisa extrapolar o trabalho para ter referências suficientes para deixar um perfil dessa maneira. Não dá para você consumir o conteúdo de outras pessoas dentro do Instagram e esperar ter um conteúdo autêntico só seu. Porque tudo que você está criando parte do seu mercado de atuação. É perigoso. E não dá para pensar que um conteúdo vai ser autêntico, original, artístico, se ele é proposto e criado por uma inteligência artificial. Ai, não ia falar de IA hoje. Hoje eu falei para mim mesma. Não falaremos de polêmicas, não teremos problemas, treta nenhuma dentro desse canal. Mas não tem pra onde correr, entendeu? Assim, se você tá perguntando pro chat como criar um perfil, não importa que orientações você dá, ele tá fazendo uma busca no mesmo banco de dados que ele vai fazer a busca para entregar uma resposta para outra pessoa. E mesmo que as respostas não sejam iguais, elas têm o mesmo sotaque, têm a mesma vibe, têm a mesma ideia, né, de um conteúdo ali de inteligência artificial. Eu tô com meu nariz meio coçando de rinite alérgica e tal, então eu peço desculpas para vocês por isso. Mas toda hora eu vou ficar meio assim, coçando o nariz, prestes a espirrar e coisas do tipo. Coisas que eu faço então para que o meu conteúdo, que é um conteúdo artesanal feito à mão por um ser humano, ele tenha bons resultados. Primeira coisa, eu montei uma estratégia e ó, que perigo. Por isso que o gato não pode ficar aqui. Meu marido me deu flores que tem esses mini lírios, olha. E, ai, tá tão lindo! Esses mini lírios, eles são muito tóxicos, muito, assim, terrivelmente tóxicos para gato. Ele não sabia, mas eu sabia, então eu deixei aqui no escritório onde os bichinhos não têm acesso. Eles querem muito ter acesso, mas não têm. E eles não terão acesso enquanto as flores estiverem aqui. O que eu falei das flores mesmo? Falei das flores porque tinha um pozinho em cima do iPad. Tá cheio de marca de dedo porque eu uso ele para apoiar como se fosse um caderno e escrever, né? Os meus posts, então, eles foram pensados dentro de uma estética que eu pudesse fabricar manualmente. As fotos todas não são de bancos de imagens, são fotos que eu tirei em momentos de lazer, são momentos de passeio, de festa, de trabalho, às vezes. E algumas fotos, claro, que o Ivan tirou durante o retiro criativo, porque ele me deu um banco de imagens infinito de fotos quando eu fiz o meu evento, que foi incrível, tá? Foi maravilhoso. E essas fotos todas, elas são feitas por pessoas reais. Primeiro ponto de partida, que eu conheço, que eu tenho algum vínculo, ou eu mesma, né? Depois que essas fotos existem, eu edito elas todas com um preset que eu criei. Então eu fui no Lightroom, que é um aplicativo de edição de fotos muito bom, super indico. Peguei um filtro que eu achava que tinha mais ou menos o que eu queria e fui adaptando para que ele ficasse bonito para o meu tom de pele, para que o verde da natureza não ficasse feio quando eu aplicasse o filtro, para que o azul do céu se mantivesse o azul do céu. E eu fui mexendo, manipulando, até criar uma pré-definição que fosse minha. Depois disso, eu peguei esse conteúdo, essa foto, e eu fui visitar as minhas vivências, as minhas vontades, as minhas referências literárias, os filmes que eu estava assistindo, os jogos que eu estava jogando. Aqui, ó, tem um monte de jogo de tabuleiro. Eu e meu marido, nós somos obcecados por jogos de tabuleiro e eu amo ler, então sempre tem algum livro junto comigo. Esses aqui vocês já cansaram de ver dentro do canal e dentro do meu perfil no Instagram. Essas vivências todas, elas são visitadas para que delas eu tire o texto. Então,
As referências que eu construí ao longo da minha vida são a base para o texto do meu conteúdo. Já temos fotos tiradas por pessoas, já temos um preset manipulado para abraçar, né, todas as características e particularidades do meu conteúdo. Já temos referências que fizeram um texto se tornar real. E aí eu tenho que escolher um formato que transpareça o quanto esse processo partiu de mim, artesanalmente. E o formato que eu escolhi, num primeiro momento, foi pegar essas minhas fotos, já editadas, e escrever sobre elas usando uma mesa digitalizadora. Se você não conhece o que é uma mesa digitalizadora, pensa que é tipo um touchpad do notebook, e aí você apoia assim, e seu computador está aqui na frente, e você escreve na mesa e olha para a tela do computador para ver. Assim como você mexe no touchpad do notebook e olha na tela para ver onde está o cursor. É mais ou menos isso. Levei um tempinho para me acostumar a desenhar e escrever em um lugar e ver no outro, mas me acostumei, assim, levei uns 2 dias para me acostumar. E você não consegue notar a diferença de quando eu fazia na mesa digitalizadora e dos posts que eu faço hoje no iPad. Porque a letra é a mesma, é a minha letra. Eu usava, na época da mesa digitalizadora, para caso alguém tenha interesse, né? Eu usava o Canva e usava aquela função da canetinha para escrever. Mas o Canva tinha alguns bugs, não sei se hoje em dia ainda tem, porque eu não uso mais. Mas tinha vários bugs, me irritava às vezes. Eu tinha que ficar refazendo os trechos. E quando eu comprei o iPad, a minha vida ficou mais rápida. Porque eu posso só escrever direto nas fotos. Eu uso um aplicativo chamado Procreate, que ele é específico do sistema da Apple para iPads. Eu amo. Não tenho conhecimento sobre algum similar para Android, infelizmente, mas eu sei que tem vários canais e vídeos aqui no YouTube sobre isso. E aí, comecei a escrever nesses meus posts. Hoje, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que eu consigo compartilhar a tela. Ai, gente, eu amei gravar conteúdo assim, porque eu não preciso cortar nada, né? Este aqui é o meu perfil. Não sei se vocês estão vendo. Ah, amei isso! Esse é o meu perfil atualmente. Ele tem várias fotos minhas, fotos tiradas por outras pessoas. Essas aqui, ó, principalmente do evento que eu fiz, foram tiradas pelo Ivan, porque eu estava ocupada no evento, né? Então eu levei um fotógrafo muito meu amigo, que eu indico para tudo no mundo, e ele foi responsável pelas fotografias. Mas essas outras fotos, ó, tá vendo que tem bem carinha de foto de celular mesmo? Eu tirei com o meu celular, que é um iPhone 13, e escrevi sobre elas. Eu amo a Ilha Anchieta, que é o lugar onde isso aconteceu, porque é uma ilha incrivelmente maravilhosa. Tudo nela fica bonito. Essa foto. Mari, Esse aqui é um vídeo lindo que as minhas seguidoras e participantes, né, do evento fizeram para mim. Me emocionei e chorei. Não vou nem assistir para não chorar de novo. Mas percebem como são fotos normais? Aqui, ó, saindo da academia, dentro da academia, a vista que eu tenho da academia. Aqui um gramado ali naquela região mesmo. Isso aqui é uma parte que tem um pomar também dentro do campus universitário, que é onde eu vou treinar, né? E todas essas fotos são fotos que qualquer pessoa consegue tirar com facilidade. Essa foto foi a Tassi, minha amiga, que tirou. Ela estava comigo comendo amora no meio do pomar. E foi maravilhoso. Em resumo, gente, a gente precisa aprender como que a gente faz para colocar a nossa rotina dentro do nosso conteúdo da forma menos trabalhosa possível, que a gente não dependa de absolutamente ninguém e que consiga transmitir a nossa essência para que o conteúdo seja de fato artesanal. Já falei sobre isso no Instagram, mas um conteúdo artesanal, ele tem algumas características específicas. A primeira delas é que um conteúdo artesanal, ele precisa obrigatoriamente ser exclusivo. Ele não pode ser copiado de alguém e ele não pode ter sido feito por outra pessoa e você só replicou. Ele é exclusivo, feito para aquele público por você apenas. Além dele ser exclusivo, ele precisa ser feito à mão. Porque assim como no processo de fazer uma bolsa, se uma bolsa é fabricada por máquinas, né, em uma linha de produção, milhares de bolsas saindo por dia, ela tem um valor. Mas se ela é feita por um artesão que leva 3 dias para terminar uma única bolsa, o valor ele aumenta muito mais, né? Então, o seu conteúdo ele precisa ser feito à mão. Na prática, não quer dizer que você não pode usar o Canva, que você não pode usar o Photoshop, o Illustrator, a ferramenta que você quiser. Você pode, mas você precisa participar do processo.
É diferente de você pegar um prompt e mandar para a IA e falar, eu quero que você crie um carrossel com uma estética meio assim. E aí o que ele te entregar você aceita. Porque você não participou da escolha. Você não criou ativamente. Foi de um jeito passivo. E nem foi você que criou. Tem pessoas que vão discordar muito de mim nesse sentido. E eu não sou contra essas pessoas. Eu também não sou contra a IA. Mas quando a gente fala de um conteúdo artesanal, a gente precisa fazer à mão. Senão, você vai criar outro tipo de conteúdo. Você vai fazer à mão escolhendo qual é a fonte, escolhendo onde ela vai ser posicionada, como esse texto vai ser disposto, se ele vai ser diagramado de um jeito ou de outro, se você vai colocar imagens, que imagens serão essas, se você vai colocar ali uma granulação no fundo. Esse tipo de escolha é muito pessoal e é tão gostoso participar do processo. Eu não sou designer, não sou uma pessoa muito boa com esse tipo de estética, eu só sei dizer se tá bonito ou feio, então eu deixei por conta da natureza, fazer as coisas acontecerem. Tiro foto e aí eu escrevo na foto. Achei que era o caminho mais simples para eu ter a estética que eu gostaria sem abrir mão da minha participação no processo. Além dele ser exclusivo e feito à mão, um conteúdo artesanal ele precisa ser rico em identidade cultural. Isso significa que a sua personalidade, as suas vivências, de onde você veio, vai aparecer no seu perfil. Eu sou do interior de São Paulo. Meu marido me dá uma zoadinha, assim, porque eu falo com R bem puxada, minha família é bem caipira, se a gente puder falar assim, né? Porque todo mundo veio da roça e a gente morou a vida inteira em Taubaté, que nem é uma cidade muito grande assim, mas por mais que tenha 400 mil habitantes, quase não tem prédio, sabe? É muita casa, bairros bem residenciais. Até esses dias tinha carroça andando na rua. Morei num bairro onde você não podia deixar o lixo na lixeira antes do caminhão passar, porque vinha cavalo e comia. Então, assim, faz parte de quem eu sou. E eu tenho muito orgulho disso, dessas raízes que vêm da minha família. Mesmo na faculdade de jornalismo, onde algumas pessoas incentivam você a perder o seu sotaque e ter uma linguagem mais, entre muitas aspas, neutra, eu fiz questão de manter o meu R do jeito que eu sempre falei. E se eu ficar muito perto da minha família ainda, o sotaque fica ainda mais puxado. Não tem pra onde correr, né, gente? É de onde eu vim. Outras coisas que aparecem muito são questões de alimento, questões de histórias, questões de tradições que são da minha terra e aparecem no meu conteúdo inevitavelmente. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Isso se dá também porque quando eu tinha 2, 3 anos, eu ia passar mais de um mês na casa dos meus avós, num sítio. Então, tudo isso precisa aparecer no meu conteúdo, porque essa é a minha identidade cultural. A sua identidade cultural também precisa ser preservada no seu conteúdo, se a ideia é criar um conteúdo artesanal. E para além disso, né, já que nós estamos falando das características de um conteúdo artesanal, por último, mas não menos importante, ele precisa ser sustentável. Dentro do mercado, a gente consegue entender o que significa sustentabilidade. Então, a gente vai numa loja, e se essa loja é de fast fashion, a gente sabe que não é uma cadeia de produção necessariamente sustentável. A gente sabe que um produto que ele é feito de fibras naturais, uma roupa de algodão, por exemplo, ou de linho, ela é, teoricamente, mais sustentável do que uma peça de poliéster que vai demorar muitos anos para se decompor. E, mesmo assim, não é tão resistente. Então, a gente consegue entender perfeitamente como isso se aplica ao nosso mercado de consumo. Mas a sustentabilidade não é apenas restrita a como isso vai impactar a natureza, mas como isso vai impactar todas as pessoas envolvidas na produção de algo. Então, para que um conteúdo seja sustentável para mim, eu preciso dar conta de produzir ele ao longo de muito tempo, sem que isso me desgaste completamente, me leve para um nível de esgotamento absurdo, ou tire de mim a capacidade criativa. Se ele faz isso, ele não é sustentável, percebe? E, gente, assim, isso envolve a escolha do seu formato de conteúdo, isso envolve que tipo de conteúdo você vai criar, os assuntos que você vai trazer, se são assuntos que são muito passageiros, porque estão na moda agora e amanhã não vão estar mais, ou se são assuntos que são perenes, são importantes para a humanidade, não importa em qual época. Claro que vão ser permeados pelos elementos da cultura de agora, isso não tem como evitar. E tá tudo certo, isso é bom. Mas a base, o cerne do nosso conteúdo não pode ser algo passageiro, não pode ser motivado pelo que está em alta. Até porque
se você se acostumar a utilizar o conteúdo em alta como base para sua criação, você vai viver correndo contra o tempo. E não dá para ganhar do tempo, ele sempre ganha. Então a gente vai viver num ritmo acelerado demais, desgastante demais, que nos cobra algo impossível de ser oferecido. Dito isso, o seu conteúdo para ser artesanal precisa ser sustentável. Esse é um vídeo básico, um vídeo simples. Quero que você reviva tudo isso que eu falei, reassista se necessário, para entender se o seu conteúdo se encaixa ou não nisso, se você se identifica ou não com esses pré-requisitos, vamos falar assim. E se você está gostando do vídeo até aqui, curta esse vídeo, porque agora eu vou escrever um conteúdo artesanal junto com vocês. Eu estou aqui com um documento que eu acabei de criar, vou só abrir a minha tela para vocês conseguirem acompanhar também. E esse conteúdo artesanal que eu vou criar ao vivo junto com vocês, ele tem um objetivo de venda. Os conteúdos artesanais não necessariamente precisam ter o objetivo de venda, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas nesse caso, eu tenho algo para divulgar, que é o meu workshop sobre conteúdos artesanais. Sim, que vai acontecer no dia 12 de julho. Vocês estão vendo aí na tela a partir de agora. Esse é o documento onde eu vou escrever e vocês vão acompanhando junto comigo o processo de escrita. Antes de tudo, a gente tem que escolher quais são os objetivos que a gente quer colocar em prática com esse conteúdo, que é um conteúdo artesanal. No meu caso, eu tenho algumas ideias anotadas aqui no meu bloco de notas. Eu anoto elas quando eu tô na academia, quando eu tô correndo por aí e tudo mais. E esse conteúdo ele vai ser um vídeo. Eu vou gravar assim que eu terminar o vídeo aqui pro YouTube. Eu tava escutando um podcast, e é desse podcast que eu vou tirar essa ideia, que é o Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, que ela falava sobre como é um pouco diferente. Eu tive a ideia por conta do podcast, mas não vai ser exatamente o que ela falava, né? Ela falava lá no podcast sobre como a vida e a criatividade dela acontecia de um jeito mais como uma intermediária do que como uma criadora. Vou explicar e vocês vão entender. Vamos supor que ela sente um desejo muito grande, a Lela, de pintar um mural, como ela já fez em uma parte da carreira. Eu vou explicar. Acho que vocês não escutaram. Talvez eu nem corte esse trecho. Vamos ver se eu vou ter tempo de editar esse vídeo ou se vai assim mesmo. Vamos supor que ela tinha a ideia de pintar um mural para uma determinada cliente e tudo mais. Ela tem duas opções. A primeira é recorrer a todas as habilidades técnicas que existem no planeta Terra, montar um planejamento super regado sobre o que vai ser feito e seguir esse planejamento à risca. A outra opção é ela deixar fluir de acordo com a base que ela já tem, de acordo com a reunião de briefing e tudo mais que ela teve com a cliente, para a parede a partir de uma organização planejada por ela. Então, não quer dizer que ela não vai fazer as coisas, que ela não vai planejar, que ela não vai ter o processo de aprovação com o cliente, nada disso. Mas, na prática, ela vai deixar fluir. Como se aquela arte já existisse em algum momento, em algum lugar no mundo da humanidade, do universo, e se tornasse palpável através dela. E não ela como uma criadora realmente da arte. Eu achei super legal, super poético isso. E eu parei para pensar que os meus posts, eles existem por conta das minhas referências culturais. E por conta dos livros que eu li, e por conta dos filmes, e das pinturas, e dos lugares que eu fui. E das pessoas que eu conheci ao longo da vida. Nada disso tá existindo a partir de mim. Isso já existia antes. Ele só foi reinterpretado e condensado dentro do meu olhar para esse conteúdo. E aí eu bolei uma frase que é: os posts vão bem quando somos mais intermediárias do que criadoras, do que expressamos. Eu vou falar exatamente isso no começo do vídeo. Vai ser: os meus posts vão bem quando eu sou mais intermediária do conteúdo do que criadora. Eu vou colocar mais intermediária do que criadora do conteúdo. Amei isso. E tem outra coisa que eu quero relacionar com esse assunto, que é uma frase de um livro que eu cito em todas as minhas oportunidades, que é 12 notas sobre a vida e a criatividade do Quincy Jones. E essa frase é: a criatividade irrestrita geralmente leva ao caos.
Ah, não, não é essa frase que eu quero. Essa frase eu citei agora para uma aluna. Mas a frase que eu quero é relacionada a uma experiência que ele teve com uma professora, que ela falava assim para ele que antes de inventar algo novo, ele precisava conhecer tudo que já havia sido feito com as 12 notas que já existem no piano. Foi isso. Eu vou trazer isso para dentro do conteúdo também. Vai ser uma grande miscelânea de referências, assim como eu ensinei para vocês que precisa ser um conteúdo artesanal. Então, eu vou escrever. Vamos ver o que eu já escrevi, né? Os meus posts vão bem quando eu sou mais intermediária do que criadora do conteúdo. Eu sempre cito este livro e quero Ah, não, já sei o que eu vou fazer. Como esse vai ser um vídeo, e eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de improvisar, eu bem vou colocar esse vídeo, vou escrever em tópicos, e aí eu vou seguir os tópicos, e depois eu corto os trechos do vídeo que eu achar que são mais relevantes. Acho que assim vai fluir melhor essa ideia. Então, os meus posts vão bem quando eu sou mais intermediária do que criadora do conteúdo. Gosto da ideia de que a cultura é viva e formada de diferentes pessoas e lugares. Assim, o que eu crio é, na verdade, uma reinterpretação de tudo o que eu já vivi e tudo o que eu já experienciei. Vou colocar assim, experienciei. Eu acho que é isso. Nossa, escrevi tudo errado, mas tá bom. Os meus posts vão bem quando eu sou mais intermediária do que criadora do conteúdo. Gosto da ideia de que a cultura é viva e formada de diferentes pessoas e lugares. Assim que eu crio, na verdade, uma reinterpretação de tudo que eu já experienciei. No livro 12 Notas sobre a Vida e a Criatividade, o Quincy conta que uma professora o aconselhou a conhecer tudo o que já havia sido feito com as 12 notas da escala ocidental antes de tentar descobrir uma nova. Essa parte eu acho que eu vou falar de outro jeito. Aqui eu vou fazer uma ponte para falar também sobre o conteúdo que é artesanal, que vende. Então, ao publicarmos sobre o nosso trabalho, queremos ser originais demais, ao ponto de desconsiderar tudo o que forma quem somos. E assim, não há ponto de partida. Se você quer aprender, a criar um conteúdo artesanal de verdade, vai gostar do meu workshop do dia 12 de julho. Todas as informações estão no link da bio. Pronto, temos um conteúdo, gostaram? Gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como funciona a criação de conteúdo artesanal, que envolve você pegar referências diversas, reunir e criar algo novo a partir disso. Então, eu até comentei com vocês a ideia que surgiu a partir do vídeo da Lela, mas que no final das contas não tem mais nada a ver com a ideia original dela. Realmente é algo muito... serviu apenas para resgatar em mim algo que eu já tinha visto em outro lugar, de outra pessoa, e reunir tudo isso em um formato novo.
Na prática é assim que a gente cria um conteúdo original e autêntico, porque essa combinação de referências é só minha. É uma combinação que a gente não vai conseguir encontrar em outras pessoas, porque elas não viveram as mesmas coisas que eu vivi. E essa ideia de criar as coisas do zero, ela é uma grande falácia, ela é uma grande mentira. Então, não se prenda tanto a isso. E se você quiser participar do workshop que eu estou divulgando no post que eu fiz neste vídeo, você pode também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e tenho certeza que você vai gostar. Serão mais ou menos 4 horas de conteúdo ao vivo, com exercícios, com atividades, vai ser muito bacana. E você é minha convidada especial. Um beijo e até a próxima.